colocar aqui. Já tá lá, daí eu vou pegar na página. Vou colocar aqui. Luiz, você vê que tem gente, você já vai falando aí. Tá bom. Eu tenho que colocar o aqui. A gente... Acabou de aparecer no Facebook. Estamos ao vivo. Ótimo. Eu Compartilhar aqui. A gente tá para poder compartilhar nos lugares aqui. Amém. Eu estou compartilhando aqui nos grupos também dos professores. A gente já começa. Né? Alguém aí, nossa. Vamos compartilhar aqui. A gente está um pouquinho mais cedo aqui, só para poder compartilhar, pessoal. O link aqui, oficialmente, daqui 5 minutinhos já começa. E o legal é isso, né? A gente compartilhando a ideia. Isso aqui deu certo semana passada. Hoje é sobre educação e patrimonial. Deixa eu ver aqui. Compartilhar em grupo. Eu também fiz. Vocês puderem fazer sala de vídeo, vocês sabem fazer isso no Facebook? Aqui, aí fica passando. Só que eu clicar lá, compartilhar e iniciar sala de vídeo. A gente está aprendendo, gente. Recursos, né? A gente vai colocando aqui, já vamos passar. Tá tão frio hoje. Tá frio. Nós estamos mais cedo um pouquinho, pessoal, porque nós estamos compartilhando nos grupos o link, tá? Começa daqui a pouquinho em cima, e hoje a gente organizou para a gente conseguir ter um controle melhor do tempo, tá? Da live com menos tempo aí, para que a gente possa falar de forma suficiente um assunto tão importante, né? Eu vou colocando aqui nos grupos. Boa noite para quem está entrando. Hoje nós temos uma convidada especial. Nossa querida Natália Reco. Né, Nath? Estamos aqui. A gente está compartilhando aqui. Eu estou compartilhando aqui também. Também, compartilhei aqui. Eu vou colocar lá no grupo de patrimônio. Galera que já tá aí, espera um pouquinho que a gente vai começar às 6h30, gente. Sim. Antes para compartilhamento. A gente está compartilhando os links e vamos começar. Bom, eu já compartilhei aqui em milhares de grupos. Pessoal tá entrando. Pessoal, boa noite. A gente está aqui, entrou um pouquinho mais cedo só para poder colocar aqui os links aqui para a gente poder divulgar mais aqui, tá? Boa noite. Né? Alguém falou boa noite aqui dos sulistas. Tá muito frio, gente. Aí tá frio mesmo, né? Eu vi pela televisão aí que tá feia a coisa, mas aqui no estado de São Paulo aqui também tá Taubaté, gente. Não congelou as coisas como por aí no sul, mas aqui tá bem frio, tá congelando os dedos, né? Boas noites. Boa noite. Buenas noches. Buenas noches. Eu vou postar também, pessoal, ali a gente depois vai explicar para vocês hoje, né, o sorteio, né? Nós temos seis materiais para poder... não nevou aí?
Célio? Aí em Pelotas? Ah, olha, ainda, você colocou ainda, porque pode ser que aí também caia, né? Falaram que ia ser entre esses dias, né? Nós vamos fazer 6 sorteios hoje, tá, gente? No final da live. Então, eu vou passar para vocês tudo certinho, tá? Todo o link para vocês, todo o material aqui, a gente vai explicar para vocês, para que a gente possa ter aí uma coordenação legal. Muito bem, deu 6h30, a gente já está aqui. Pronto, gente, por mim, eu já estou aqui pronta para falar de um tema maravilhoso, que é a educação patrimonial. Luiz, é contigo. A gente desliga os nossos microfones e começa contigo aí. Fala do sorteio, não esqueça. Com certeza. Então, a gente já deu 6h30, somos pessoas pontualíssimas, vamos começar. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz Henrique, eu vou ser o mediador desse debate, dessa reflexão que a gente tem feito durante esse nosso projeto na educação na quarentena. E quem não conhece, dá uma pesquisada lá na página, aí para vocês se familiarizarem, tem outras lives, outros conteúdos. Nós faremos sorteios também, aí quem quiser participar do sorteio, a gente vai fazer um pouco diferente, coloca o nome, a cidade e o número. Então, presta atenção, se vai ser o número 1, se já tem, aí você coloca o número 2 e segue, nome, cidade e o número. Para daí, no final, a gente fazer o sorteio dos livros que a gente publicou já, lá no evento. Bom, agora... Deixa eu só fazer para ele, só uma ponderação, gente, eu vou explicar, ó, tá? Esse link que eu estou colocando aqui, tá? Eu estou mandando para vocês, copiem e colhem aí no navegador de vocês aí, tem uma postagem que está escrito assim, sorteio 1, sorteio 2, sorteio 3, que está falando o que vai ser sorteado. É nesse link, nessa postagem aí, que durante a live, não na hora que fala assim, gente, agora é sorteio, né? Que vai todo mundo correndo, daí atrasa tudo. Não, espera. Então, coloca assim, Fernanda Taubaté, número 1, para a gente saber, né? Fernando, Rio de Janeiro, 2. E assim vocês vão colocando para a gente só também saber mais ou menos as cidades também que estão participando aqui com a gente, tá? Já está valendo, vocês podem ir colocando. E é uma vez só. E vai participar do sorteio somente quem colocar nesse link, ok? Luiz, agora pode, só para deixar isso mais claro. Bom, ela que estava organizando o sorteio, então fica mais fácil ela clarificar para a gente. Bom, então, gente, agora eu vou apresentar nossos queridos convidados. Então, primeiro, a professora Clarice, que é formada em museologia, ela é pedagoga também, pela Faculdade Paulista de São José, ela é licenciada em artes pelo Cândido Mendes, ela tem mestrado, olha que massa, em educação, e doutorado também em educação. A bichinha é fera, hein, gente? Agora, a professora Ludmila, que também é historiadora e professora, ela é membro da Associação Brasileira de História, AMPU, é membro da Associação Brasileira de História Oral, e também é professora de Sociologia e Filosofia. Bacana, né, gente? Aí temos a nossa convidada especial, a Natália Reco, que é arquiteta urbanista aqui da Secretaria da Prefeitura Municipal de Taubaté. Ela é responsável pela elaboração e construção de uma forma democrática das legislações aqui da cidade. Ela, inclusive, participou da produção do plano diretor e do plano de preservação histórico e cultural daqui da cidade. Ela vai falar um pouquinho disso para a gente durante a live. Belezinha, gente? Então, agora nós vamos entrar no nosso primeiro bloco, que são as definições e reflexões do conceito de patrimônio e identidade. A gente sabe que existem muitos conceitos, né, de patrimônio. Então, eu vou pedir para a Clarice explicar um pouquinho sobre o conceito de patrimônio material e imaterial, e também que ela abordasse o conceito de identidade e seus paralelos com a importância de preservar esses patrimônios. Vai lá, Clarice, a palavra é sua. Ixi, me controla aí, hein, Luiz? Boa noite, gente. Nossa, o Luiz estava falando no meu currículo e hoje eu me dei conta com 2 amigos meus, já tem 11 anos quase de formada em museologia. É tempo, né? Isso entrega um pouco a idade, mas tudo bem. Eu também queria agradecer só rapidinho a TB Cidade, que compartilhou também nosso link, né?
obrigada aí, se estiverem por aí, sejam bem-vindos, mas de qualquer forma, muito obrigada. Temos uma aniversariante aí na plateia também, Fê Cabral, maravilhosa. Célio, meu amigo do Sul, só pediu, poxa, Cláudio me deu um oi. Oi, Célio. Oi, Andy. Muito obrigada pela presença sempre e tantos outros que estão aí, né? Agora deixa eu começar meu tema antes que minha palavra já acabe. Para falar esse tema muito rico, né? Para nós 4 aqui, né? Porque é um tema que permeia a nossa prática de uma forma em geral. Então, vai ser um tema bem fluido aí, espero que vocês gostem do que a gente vai trazer. Bom, patrimônio é uma definição assim de dicionário mesmo, básica, ele significa herança, né? Se você jogar em qualquer dicionário do Google, escrever o que é patrimônio, vai estar lá herança. E o patrimônio cultural? Gente, de tão importante, o patrimônio cultural está na Constituição Federal, vocês sabiam disso? Lá no artigo 216. Ele, né, ele significa bem de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. A gente estava aqui antes de entrar ao vivo, a gente assim, nossa, a gente está trazendo conceitos e tem que tentar torná-los mais fáceis, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma plateia de extrema variação, né? E isso é maravilhoso, que enriquece o nosso debate. Então, assim, né, tentando traduzir da melhor forma, quando a gente fala de patrimônio material, a gente pode dizer que é aquilo que a gente consegue tocar, que a gente consegue pegar. Por exemplo, objetos de museus, né, acervo de museus, coleções de foto, locais arqueológicos. E, como exemplo, a gente tem o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, temos o Cristo Redentor. E é um objeto, né, que a gente pode, de fato, estar lá e tocar. Lembre-se, não se deve tocar em patrimônio sem toda a proteção e tal, sem luva, etc. Mas só estou dando um exemplo como uma questão de objeto, né, que existe que a gente consegue pegar. Já o patrimônio imaterial é o que a gente não pode tocar, porque ele não existe com muitas aspas. A gente só pode sentir e participar. São modos de fazer algo. Exemplo, a maneira como se faz o queijo Minas. Não é o queijo Minas que é o patrimônio, mas sim a maneira de fazê-lo. Celebrações, como a festa do Círio de Nazaré em Belém do Pará. Forma de expressão, como o samba do Recôncavo Baiano. E lugares como a Feira do Caruaru, em Pernambuco, por exemplo. E aí, nessa pegada do patrimônio material, houve um debate, né, na pré-live sobre o folclore. Não vou trazer muito do conceito do folclore aqui, tá, galera? Porque eu não sou estudiosa da cultura popular, mas só para a gente também incluir, o folclore é um patrimônio material. Ele é ligado à cultura popular. Ele, até então, era um pouco rejeitado pela academia, porque não estava embasado em conceitos acadêmicos, né, que se pensa muito em lendas, em saberes populares. Mas hoje em dia tem um tempinho já, a academia tá pegando isso de volta, né, para estudar um pouco mais, né? Tamanha importância que você tem de um saber popular de determinado lugar. Depois a professora Ludmila vai falar um pouco mais sobre isso no ponto de vista da história, né? Eu estou trazendo só um pouquinho do ponto de vista museológico, vamos dizer assim. A gente também já vai avançando. E, gente, eu estou, né, falando um pouco mais objetiva, tá? Caso tenham dúvidas aí, só colocar no chat, que depois a gente tem um tempinho para debatê-las, tá? Para explicitar melhor se tiver necessidade. Aí sempre a gente pergunta, né, por que preservar um patrimônio? E eu penso em fazer o contrário. Por que não preservar um patrimônio? Para mim é uma questão até mais importante do que de fato, né, o porquê eu vou preservar. Gente, o ser humano, né, como o mediador, né, Luiz, ele colocou sobre identidades, né? O ser humano era constituído de identidade, ou identidades, na verdade, né? Porque a gente sempre está se renovando, aprendendo, crescendo, enfim. Então, eu gosto de dizer no plural. Se o patrimônio é a nossa herança, ou seja, ele faz parte da nossa identidade, é possível dizer que o ser humano é constituído de patrimônios. Por que não? Né? E essa preservação, ela se torna necessária para se pensar quem fomos, quem somos e quem queremos ser. E o que queremos deixar para o nosso mundo, né? Então, pensar nessa totalidade da gente enquanto cidadão. E aí depois a Natália Reco vai falar um pouquinho das cidades educadoras. Tema que se eu começar a falar que eu não paro. Para ela incluir um pouquinho, pensar essa questão da cidade, com cidadania, com patrimônio. E, enfim, para pegar o fio dela aí, só estou introduzindo aqui a fala da Nath. E onde está esse patrimônio, né, gente? Cadê o patrimônio? O patrimônio ele está na gente, mas também está em todos os lugares que a gente vive, né? Inclusive nas cidades que a gente habita.
mas a gente pode falar de patrimônios institucionalizados, né, em espaços institucionais, como o museu, por exemplo, os arquivos, a biblioteca, entre outros lugares, né? Mas ele está em todo lugar, gente. A cidade de Taubaté, a gente pode dizer que é um patrimônio, é onde a gente vive, é onde a gente deixa a nossa identidade, onde ela reflete a gente reflete nela. Então, a gente pode pensar dessa forma também, tá? E aí, pegando o gancho dessa live, né, que vocês viram no título, né, educação patrimonial e tal, vocês sabiam que as escolas ela têm um importante papel ao se pensar na preservação do patrimônio cultural? Porque, gente, compreender esse patrimônio que nos cerca é compreender a nossa própria existência e a maneira como a gente pode existir nesse mundo. E a escola, gente, ela é uma excelente mediadora para a gente falar sobre isso, né? Tanto a área de história, quanto a área de artes, a área de geografia, e a própria área de português, que tem um patrimônio linguístico, não? E tantas outras áreas das disciplinas escolares existentes. Então, a escola deveria, quem sabe um dia, né, vai conseguir pensar um pouco mais nisso, nessa importância, né, de fato, constituir um cidadão por completo. E eu vou terminar essa minha fala, já vou passar já a palavra para a professora Lud, de um autor chamado Sander, Sander, depois eu posso passar a referência para quem quiser, que ele fala assim: a educação é um processo coletivo de construção do conhecimento, de valorização cultural, de preservação da memória social e fortalecimento da cidadania. Então, a gente pensar, né? Tá tudo ligado, né, gente? Tá ligado a conhecimento, o patrimônio, os saberes, a cidade que a gente vive, o próximo ser humano, o próprio ser humano. E já encerrei, estou passando a palavra para a professora Lud. Antes da Ludmila tomar a palavra, eu gostaria só de fazer um comentário, porque a gente tinha mais uma convidada, a Natália também, a charada Natália Reca, a Natália Novaes, mas ela não pôde participar porque de última hora ela teve um problema pessoal com o pai dela. Então, mas ela ia participar com a gente, uma excelente, né, uma excelente pessoa que também é arquiteta e urbanista aqui da prefeitura, mas aí a gente vai chamá-la para uma outra oportunidade. Agora, em relação a Ludmila, eu gostaria que ela abordasse também, em relação ao patrimônio, e colocasse as considerações dela, o que é um patrimônio vivo, um patrimônio natural, e também que ela debatesse, falasse para a gente, na verdade, qual é a importância da identidade imagética e sensorial do patrimônio. Pessoal, boa noite, né? Vou trazer aqui minha contribuição, vou tentar resumir isso já que se trata de uma complexidade. Antes de entrar na sua colocação, Luiz, eu só quero complementar, porque, gente, nós somos provocadas pela Fernanda Cabral, aniversariante, com essa questão do folclore aqui, né? Só vou colocar, e daí eu já respondo isso também, só para complementar, para a gente não perder a linha da questão do folclore. Folclore, será que ele pode se perder como nomenclatura e ser somente a gente dizer que tudo é patrimônio cultural? Então, em vista da história, a gente utiliza isso mais como uma questão de mentalidade. Dentro da história, tudo que é saberes, fazeres, religião, tudo aquilo que não é ligado à política, à sociedade, à economia, que são os pilares que estruturam uma era, por exemplo, um próprio comportamento humano, né? A gente chama de mentalidade. Quando você fala de economia, por exemplo, você está no período medieval, né? E você vai passar para a época das grandes navegações, você mudou, por exemplo, o estilo de economia, a política, está em transição, né? A sociedade, mas a mentalidade, né? As crendices ainda se perpetuam na memória coletiva, né? Que são folclores também. Então, assim, para nós da história, a gente vê na mentalidade, eu acho que, assim, o folclore, ele faz parte do patrimônio material, como a Clarice colocou. Eu acho muito complicado, tá, assim, falar, simplesmente chamar que tudo é patrimônio cultural, tudo é patrimônio material. Eu acho extremamente importante manter o termo folclore, para que a gente entenda qual parte da mentalidade, qual tipo de saberes e fazeres que a gente está falando. Por exemplo, a forma de fazer um acarajé não é necessariamente só um folclore, ele tem uma característica própria, você chama ele de patrimônio material,
Mas quando você fala de uma história de assombração, uma lenda urbana, uma cuca, uma mentalidade que vem lá da zona rural, isso é um folclore, né? A gente fala de mito, folclore, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, estão na vista da história, a gente chama de mentalidade. Não vou me aprofundar mais, acho que a professora Clarice já trouxe bem isso daqui para a gente, né? E eu vou agora me ater aqui à minha colocação aqui. Então, o professor Luiz pediu para que eu falasse sobre patrimônio vivo e patrimônio natural. Vou começar pelo patrimônio natural, porque quando eu vou falar de patrimônio na parte sensorial, eu preciso dos vivos, porque são deles que nos transmite essa questão do sensorial, tá? Primeiro, gente, o patrimônio natural nada mais, nada menos do que são os patrimônios ambientais. A Serra da Mantiqueira faz parte da nossa paisagem. Então, a Serra da Mantiqueira é um patrimônio, ela deve ser preservada. Eu nunca vou esquecer das discussões que a gente teve lá no plano de patrimônio aqui de Taubaté, sobre eles tendo aquele cuidado, olha, vamos manter o gabarito do prédio para se preservar a paisagem. Em si é porque a Mantiqueira é um patrimônio natural, né? Então, tudo que se tem, por exemplo, a gente tem ali o Parque do Inhotim, em Brumadinho, lá em Minas Gerais, que, graças a Deus, não foi afetado pelas barragens. Aquilo ali também é um patrimônio extremamente importante natural, que tem muitas espécies ali. Então, são paisagens naturais, né, da natureza, de biomas, que perpassam na paisagem e na vista do cotidiano das pessoas. O patrimônio vivo, gente, é o ser humano, são os mestres populares, assim como o nosso querido e meu eterno professor, mestre Paizinho. O mestre Paizinho aqui de Taubaté, né? Mas também nós temos aqueles mestres de congada, mestres de capoeira, né? Esses são os mestres vivos. Inclusive, existia, atualmente, agora, está fora um pouco de contexto, né, na atualidade aqui no Brasil, mas a gente tinha pessoas que recebiam um salário por ser mestre popular, através do Ministério da Cultura, se recebia um salário, porque a função dele, como patrimônio vivo, é transmitir o conhecimento, né? O patrimônio vivo é aquele que transcende. E eu não vou deixar aqui de citar que isso é bebido na cultura lá da África, por exemplo, dos griots, porque a forma das relações e de registros de memórias e dessas sociedades, tanto as patriarcais, mas principalmente as matriarcais, que são das mulheres ali, que fica mais para a região do norte ali da África, é o griot, é o mestre, são os patrimônios vivos que vão transmitir esses saberes. Então, seguindo, entendendo isso, a gente vai para a questão da identidade imagética. É a própria relação que nós, seres humanos, temos com a paisagem e com o patrimônio. A gente não pode esquecer disso. E para poder referendar essa minha fala, eu vou trazer um autor, né, que eu gosto muito, e assim, eu já até apresentei para Clarice, o Luiz está cansado de escutar eu falar dele, que é o antropólogo francês Marc Augé. Ele tem uma dialética, né? Ou seja, o que é a dialética? Né? É o famoso quente, frio, é o famoso esquerdo, direito, né? São os opostos, digamos assim. Então, ele fala assim, ele fala do lugar antropológico, que é aquele conceito, vou tentar trazer para vocês de uma forma simples de entender, que é aquele espaço que eu estou vendo, e esse espaço tem as minhas características. O quarto de vocês aí, né, onde nós moramos, a nossa casa, ele é o seu lugar antropológico, porque ele tem coisas que identificam, tá? Então, o lugar antropológico, ele pode ter uma conotação individual, mas, ao mesmo tempo, ele tem aquele do coletivo, que daí, como você, por exemplo, um cemitério é um local antropológico? Sim, exatamente. Eu já fiz um estudo de um cemitério e aprendi sobre uma sociedade analisando essa materialidade, mas, ao mesmo tempo, eu consegui enxergar a parte sensorial dessa sociedade, onde eu chego no ponto da identidade sensorial. O patrimônio, gente, ele é uma extensão nossa. Eu costumo explicar tanto para os meus alunos, eu falo que você precisa trazer o sensorial na educação patrimonial, porque quando você desperta o sensorial na educação patrimonial, na sala de aula, ou quando você vai conversar com uma comunidade, você simplesmente, você leva a experiência do patrimônio, né, para isso mesmo, professor Fábio,
Exatamente o lugar e não lugar. Estamos falando exatamente desse livro. Exatamente. Né? E aí, o que acontece aqui, tá? Quando você faz a comunidade experimentar isso, que é o que a gente chama de identidade sensorial, faz sentido para ela, né? Então, o que quer dizer? O patrimônio, ele desperta, às vezes você vai para algum... eu vou usar isso de forma bem lúdica e usando aqui as minhas experiências. Quando eu sinto o cheiro de madeira, né? Eu tô passando no lugar, a primeira coisa que vem na minha cabeça é Bananal, São José do Barreiro, porque são cidades que são constituídas com madeiras nas suas construções mais antigas. E parte da minha memória, é um local que eu tenho muita vivência, desperta. Então, o cheiro de madeira me faz lembrar das fazendas de café, que são patrimônios tombados, instâncias federais, estaduais e municipais, né? O patrimônio também vai trabalhar com o nosso gosto, né? A gente também vai trabalhar, a gente sente o gosto da parte culinária. Então, quando você vai experimentar, por exemplo, quando eu fui para o Recife, eu experimentei aquele cuscuz com omelete. Ah, que delícia, né? Eu nunca tinha comido isso, gente, né? Quando eu falo cuscuz, eu estou falando do cuscuz paulista. Estou falando do cuscuz farinha. Eu vi aquele negócio diferente. Eu vou experimentar, estou aqui mesmo, né? Gente, é maravilhoso. E eu me sentia parte daquele lugar antropológico que não me pertencia, mas eu passei a experimentar aquelas sensações e me senti parte daquele patrimônio, né? Então, memórias, quando você vai para algum espaço, eu estava dando uma palestra lá em Redenção da Serra sobre essa questão de preservação, levei uma foto. Eu falei assim, eu não vou levar, era uma comunidade, eu falei, eu não vou levar um monte de slide com texto explicando o que é o que é patrimônio. Coloquei lá uma foto da pracinha antiga, de Redenção mais antiga, e, gente, eu só coloquei a foto, e os mais antigos, nossa, tem um carrinho de pipoca ali, tinha ali, eu provoquei neles a experiência, e a partir do que eles foram falando, eu fui explicando o que é patrimônio. Então, gente, o que eu quero colocar é que a questão da identidade sensorial é o que o patrimônio nos desperta, né? E é claro, a identidade, né, os mestres, né, os patrimônios vivos, eles são também amplamente, né, uma questão de... eles são um exemplo vivo do que é sensorialidade. Com você, Luiz. Depois dessa excelente fala da professora Ludmila, eu gostaria que a Natália, se ela puder, contribuísse com alguma reflexão, alguma experiência desse tipo de patrimônio, patrimônios, da relação que ela, se ela teve alguma relação com algum patrimônio vivo, material e imaterial, que a gente que a professora Clarice e Ludmila definiram tão bem. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Então, primeiro que depois dessas explicações fica bem mais fácil falar, né? Mas primeiro que eu queria tanto falar da questão do patrimônio, dessa questão de identidade mesmo da cidade, mas trazer um pouco mais para a minha área com relação ao urbanismo, né? Então, quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de cidade, a gente está falando de comunidade, a gente está falando de pensamentos, de memória coletiva, memória individual e coletiva. Então, a gente não deixa de falar de cidadania. E quando a gente fala de patrimônio, fala de pertencimento, de você se identificar com aquele lugar, ou identificar aquele patrimônio como sendo seu, você tem um mecanismo não só de preservação, mas um mecanismo de cidadania. Então, eu tenho várias experiências com patrimônio. Meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi um projeto num patrimônio, que é a quadra D da CTI, né, aqui de Taubaté. Para quem não conhece, é uma antiga indústria, né, uma pioneira aqui no Vale do Paraíba, né. Taubaté é pioneira, né, aqui, tanto no ciclo do ouro, ciclo do café e na industrialização. Então, o meu trabalho já inicia aí, né? E a partir do momento que eu entrei na prefeitura, na Secretaria de Planejamento,
não tinha como desvincular a situação do patrimônio, que é tão hoje forte, porque as pessoas têm uma noção de cidadania forte e têm uma noção de que o patrimônio é importante. Então, a partir de trabalhar com o plano diretor, a gente trabalha também com outros tipos de plano. E um dos planos mais importantes que uma cidade pode ter é um plano de preservação de patrimônio, que a gente vai falar, acho que um pouquinho mais tarde. Mas gostaria só de enfatizar mesmo que a educação patrimonial, que é o tema hoje da nossa live, não é só um mecanismo de preservação, na minha opinião, mas é um mecanismo de poder mesmo, de poder local que a população pode ter e defender o seu patrimônio. Então, a gente inicia falando sobre o direito à cidade, porque o direito à cidade, que está na Constituição, né, inicia aliás, esse termo, direito da cidade, ele inicia na França, a partir de várias manifestações, né, e é colocado na Constituição brasileira, não com esse termo, direito à cidade, mas quando a gente fala de função social da propriedade. E daí você pensa, né, mas função social, o que tem a ver com tombamento, o que tem a ver com educação patrimonial? Tem tudo a ver, porque, na verdade, o tombamento, a gente demonstra que aquele patrimônio, ele não é do particular, ele é de um todo, ele é de uma comunidade, ele é importante para a comunidade. Daí vem muito na minha cabeça, no grupo, né, de patrimônio, o André Basanella, do IFAM, ele sempre falava sobre essa questão, né? O patrimônio, ele não é o prédio, ele não é a arquitetura em si, mas ele também é aquele operário que fez o prédio, que fez a massa, daquela pessoa que olhou, viu aquela questão acontecendo, aquele cenário sendo modificado. Então, é toda uma questão de ambiência, uma questão de identidade, e que tem tudo a ver com planejamento urbano, tem tudo a ver com urbanismo, e acho que não podia ser diferente, né? Quando a gente fala disso, a gente fala de cidade, a gente fala de cidade educadora, fala da cidade como ambiente de aprendizado, né? E não só aprendizado escolar, né? Não sou professora, mas numa educação contínua, uma educação que pode ser feita em qualquer ambiente, né? É isso, eu acho, por enquanto. Ótimo, Natália. Bom, então, gente, eu gostaria, assim, quem está participando aí da live, quem está chegando agora, sejam bem-vindos, né? Que vocês deixassem as reflexões de vocês também. Eu vi que algumas pessoas já estão colocando, mas se vocês tiverem dúvidas, podem colocar aí que a gente vai responder ao longo da live. Quais são as experiências que vocês têm com o patrimônio da cidade de vocês, que tem gente do Brasil todo nos assistindo. Essa live foi bem compartilhada. Agradecer a TV Cidade também, que nos compartilhou lá na página também. E agora nós vamos partir para o segundo bloco, que nós nomeamos de Bloco Verde. Agora nós vamos falar de educação patrimonial. Qual a importância de debater os patrimônios na escola pública? Gente, é um temaço, né? Assim, um subtema que causa muita reflexão na gente. Aí eu trouxe uma reflexão do IFAM sobre a educação patrimonial, do qual fala assim, que a educação patrimonial ela é formada pelos processos educativos formais e não formais, que têm como foco o patrimônio cultural, apropriados socialmente como recurso para a compreensão do lugar sócio-histórico em que a pessoa vive. Aí, nesse sentido, eu gostaria que a professora Ludmila, pensando no seguinte, que a permanência das ideias fora do tempo, ou seja, as formulações feitas no passado, que tinham sentido frente àquelas condições, aquele momento em que se vivia, que não são repetidas à exaustão, eu queria que ela falasse algumas considerações sobre essa temática. Como que esse patrimônio ele pode ser lidado como verdades universais e inquestionáveis, como ideias fora do tempo. Isso aqui é uma questão aqui que, na verdade, está muito em ênfase de debate hoje, não
exatamente pela academia, mas pela própria sociedade, né? A gente tem isso extremamente em debate. Mas a primeira coisa, assim, que eu vou trazer da visão da história, e que eu queria, assim, a questão aqui, pessoal, é uma provocação no sentido de você considerar o seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo o contexto. A gente tem que entender que cada personagem, cada sujeito histórico, ele vive dentro do seu tempo e do seu espaço. Tem dentro da teoria da história, tá? A gente tem um movimento que a gente chama de escola dos análises, tá? Que a gente vem trazer para a gente essa ideia de que a história deve ser estudada nesse triângulo, e chama de triângulo de Broadway. É um triângulo, adoro fazer esse triângulo lá na lousa para os alunos de sexto ano, então é bem didático e fácil de entender. Você tem a humanidade, o tempo e o espaço. Essa correlação aqui, ele vai produzir sentido, né? Então, quando a gente tem eu vou trazer aqui uma questão que é o que está em debate, né? E claro que aqui vai ficar no meu posicionamento aqui, e aí fiquem à vontade, mas a gente precisa falar disso num sentido de exemplificar, tá? Quando você tem, por exemplo, a questão do bandeirante. O bandeirante é uma imagem, uma estátua, enfim, é um monumento que você tem numa praça, tem um nome, né? Quem é o bandeirante? Tá, o bandeirante naquele tempo da humanidade, tempo e espaço. Inclusive, a gente em sala de aula, a própria BNCC, que é a Base Nacional Curricular, pede que a gente traga para os alunos sobre esse personagem, porque eu vou dar um exemplo dele, ensiná-lo a visão que a história dá de herói e vilão. A própria história já traz essa dialética, olha só, aquela dialética é a palavrinha que eu falei dos opostos, tá? Então, você tem, né? Você tem uma temática, né? Um problema que aconteceu nos Estados Unidos. De repente, todo mundo tem que derrubar, né? Todo mundo, vamos derrubar as estátuas. Eu entendo os movimentos perfeitamente, né? Os movimentos que são originários desse contexto, tá? Mas entendam que o bandeirante ali, aquele patrimônio, aquela imagem ali, ele não necessariamente, ao meu ponto de vista aqui, tá? Ele não ele é um personagem naquele contexto, naquela ideia, que eu estou dando um exemplo para vocês. O que é conceito de racismo, de perseguição? Para vocês, aquela coisa, as ideias de direitos humanos, a gente fala de direitos humanos e consciência popular, onde a massa se vê, poxa, eu existo, vem com a Revolução Francesa, né? Antes da Revolução Francesa, as camadas mais baixas, é claro, gente, vamos trabalhar com exceções. Eu não posso falar assim, nossa, só na Revolução Francesa que o povo despertou e todo mundo agora vai falar que existe a massa em si, né? Criou consciência, né? Teve, por exemplo, você vai ter a Revolução de Espartacus, nas antiguidades, você vai ter isso. Mas uma ideia, o que eu quero colocar aqui em relação aos bandeirantes, tá? É compreender que você pega uma ideia passada, né? E você quer julgar uma ideia passada da atualidade. Será que aquele personagem histórico, aquele sujeito histórico, ele tinha consciência que você tem hoje? Ele vive num tempo, você vive no outro. Ele podia viver no mesmo espaço até, vamos dizer. E aí? Então, essa coisa de patrimônio, destruir o patrimônio, é complexo. Ao mesmo tempo, como eu falei para vocês, eu gosto de trazer reflexões de ambos os lados. Um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, ele fala que toda revolução somente acontece quando símbolos são derrubados. O Eric Hobsbawm fala isso. E assim foi o que aconteceu na Revolução Francesa, quando você teve a tomada da Bastilha. A Bastilha era um exemplo do absolutismo francês, e o povo tomou a Bastilha. Então você tem a ideia de ter essa análise que eu fiz antes do Bandeirantes,
e ao mesmo tempo você tem essa ideia da criação de uma revolução. Então, não tem como eu falar assim, é essa que é correto ou essa que é correto. Você tem duas análises aqui. Você tem uma análise de consciência de preservação, que é a primeira que eu conduzi vocês em relação. Eu usei o Bandeirantes, tá, gente? Mas você pode ter vários outros exemplos. E finalizo com essa outra ideia. Eric Hobsbawm, ele fala: somente existe a revolução se você destrói, se você derruba um símbolo do que você quer acabar. Aí é diferente. Qual é o objetivo do seu movimento? Qual é o objetivo ali? Mas simplesmente derrubar uma estátua por derrubar, então, a gente vai derrubar do mundo inteiro? Preservação? Fica aí a provocação. Fica aí a reflexão que eu queria conduzir para vocês. Eu não posso falar o que está certo e o que está errado, né? Aí você precisa ver. Mas não pensem, por exemplo, que Leopoldina, que foi totalmente desconsiderada dentro do processo de independência, né? Todo mundo, Dom Pedro I. Mas quem fez o movimento foi Leopoldina, né? Então você tem trechos da história, mas quem era a mulher naquele período, tá? Eu deixo essas perguntinhas para vocês, tá? Pense nas ideias de tempos, mas preserve para que você possa não repeti-las. Muito bem. Depois de uma fala dessa, né, aplaudi até, né, Ludmila? Bom, agora, dando seguimento aqui, por conseguinte, eu gostaria que a Clarice, assim, pensasse um pouquinho no seguinte jargão e argumentasse também, obviamente, depois. Conhecer para preservar. De que forma a gente pode ensinar os nossos alunos a preservar os nossos patrimônios e como que isso pode ser debatido nas escolas públicas? Vamos lá, né? Eu não sei se eu consigo falar, a Lud me deixou, acho que eu vou abandonar a cadeira aqui. Bom, só antes de começar, Luiz, exatamente ao que você está pedindo, meu pai, né, o Fernando, tinha feito duas perguntas. Uma no início sobre se o nosso querido sítio do Pica-Pau é patrimônio. Sim, ele é patrimônio, tanto na esfera municipal, né, estadual quanto federal, tá, pelos órgãos do IPHAN e do CONDEFAT. E você perguntou também como algo é patrimônio imaterial, né? E existe um decreto criado pelo IPHAN, do ano de 2000, em que o que faz total sentido com o que a Natália trouxe da cidadania. Esse decreto ele permite com que nós, cidadãos e sociedade, a gente eleja algo como patrimônio imaterial. Mas espera aí, não é que a gente vai fazer esse patrimônio imaterial. A gente, putz, isso aqui é mega importante. Tá, e aí? Vamos juntar a documentação, vamos levar para o IPHAN. Aí lá tem os processos legais dentro da lei, de conselho consultivo do patrimônio, para de fato definir se é ou não é patrimônio, tá? Então, aí, mas é uma questão de lei, tá? Que tem alguns passos a mais. E aí vai até justamente a fala, né, do conhecer para preservar. Então, por isso é tão importante a sociedade conhecer, para justamente saber o que vai preservar, né? Mas, pegando um pouco também o gancho da Lud, já estou começando aqui já a responder o que o Luiz pediu, né? Pegando um pouco do que a Lud está falando, a gente não pode cristalizar um patrimônio, né? Porque existe um livro que eu gosto bastante, do meu ex-professor chamado Mário Chagas, quem é da área de patrimônio, provavelmente já deve ter ouvido falar dele, tive a honra de ter aula com ele, que ele tem um livro que ele fala que há uma gota de sangue em cada museu. E há mesmo, porque quem faz o museu é o homem, né? O homem, né? Nós, seres humanos, que não somos neutros, né? Então, esse patrimônio fere. O patrimônio que está preservado, ele também fere. Isso é importante. Não vou ficar entrando muito em detalhes sobre isso. Também fica aí como uma questão para a gente pensar. E a pergunta do Luiz, ela não é difícil de responder, só que ela é difícil de praticar, né? Porque eu entendo que esse conhecer para preservar, ele seria melhor implantado se a gente praticasse essa educação na escola, né? Que foi um pouco que a gente iniciou aqui, os três, né? Eu, a Lud e a Natália, iniciamos, né? Isso, né? Poxa, vamos levar isso para a escola para a gente pensar. Que a partir do momento que a gente inclui esses alunos, né, nossos estudantes, eles começam a compreender que nós somos diversos e que a gente deve respeitar isso, né? Eu sempre assim comento, até ia deixar essa fala para o final, mas eu posso trazer para cá. Eu falo pro meu aluno, vocês podem não gostar de aula de artes,
mas é importante vocês terem aula de artes e conhecerem as diferentes manifestações artísticas. Porque quando a gente conhece, a gente permite uma crítica, né? Então, não é uma crítica vazia, né? Não é uma crítica pela crítica. Então, eu compreendo que a gente levar isso para dentro das escolas, a gente acaba esse falso compreendimento da neutralidade do patrimônio, que isso não existe, né? Isso há muito tempo já é falado. Então, a partir do momento que a gente ensina, a gente também aprende e reproduz não é exatamente reproduzir, mas repensa sobre esse conhecimento, né? Sobre essa situação toda. Tem uma fala de uma história. Eu agora não me engano se ela é historiadora, mas enfim, é uma autora, o sobrenome dela é Horta. Horta com H mesmo, Horta. Eu não vou falar toda uma fala dela que eu separei, que seria muita coisa aqui, mas eu separei um ponto que ela fala assim: a educação patrimonial pode ser, como propõe Paulo Freire, em seu método educacional, um instrumento-chave para a leitura do mundo e para a comunicação com o outro, né? Ou seja, a gente, ao mesmo tempo, se conhecer o outro para poder respeitar, né? Para poder entender. E aí, isso tudo, nessa formação toda, vai nos permitir pensar no que a gente deve preservar de fato. E aí, eu não vou entrar em polêmica, né? A gente teve algumas manifestações aí no mundo sobre alguns movimentos, né, dos Vidas Negras Importam. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é meu lugar de fala, né? Que eu não sou negra, mas eu vou falar no sentido da museologia e da história. Assim, na minha concepção, o patrimônio que a gente deve preservar hoje deve ser aquele que permite o empoderamento para as próximas nações, né? E tentar cada vez mais tirar esse sangue do museu. Veja, não estou falando de apagar um passado. É importante a gente ter um passado para não repetir as ações. Mas eu vou falar uma experiência pessoal. Eu tive a oportunidade de conhecer Berlim. E Berlim infelizmente, você respira o Holocausto. Mas não tem estátua de Hitler na cidade, e sim memoriais dos judeus. Vocês percebem essa diferença? É lembrado o Holocausto, é lembrado a dor que existiu, né? Não só dos judeus, como dos homossexuais e tantas outras vidas, né? Mas em um momento não se toca, não se fala sobre Hitler, não tem uma homenagem a Hitler. Deus me livre e guarde se tivesse, né? Não tem. Mas a gente tropeça na história, a gente tropeça no Muro de Berlim, a gente tropeça nas construções em lembranças do povo judeu. Isso fica na mente. A gente, putz, grila, né? Que sofrimento. Então, assim, eu não estou falando de apagar uma história, mas sim de pensar, repensar em como contá-la de uma outra maneira, para que isso não se repita. Porque, assim, veja, eu não morei em Berlim, né? Eu fiquei lá há pouco tempo, mas eu diria que eu tenho certeza que é muito pensado sobre isso lá. Sim, eu sei que a gente sabe que existe grupo neonazistas hoje em dia, etc, etc. Também não vou entrar nesse detalhe, mas a grande maioria da população, tenho certeza que está lá e pensa. Não tem como você não pensar, gente. É centro da cidade, é museu, é em vários lugares, é campos de concentração, que eu tive a oportunidade de visitar também. Mas você tropeçar na história, no meio de uma cidade, é uma coisa incrível, né? E faz você repensar. Que eu acho que o patrimônio tem que fazer você repensar e ver o que você quer preservar para as próximas gerações. Acho que é isso. Ótimo, Clarice. Excelentes exemplos, né? Realmente. Agora, dando continuidade aqui à nossa live, eu gostaria de passar a palavra para a Natália e gostaria também que ela falasse um pouquinho de como, de que forma a escola e a prefeitura aqui de Taubaté podem desenvolver uma educação patrimonial de qualidade. E se existe uma parceria entre os patrimônios e a escola, e se isso é importante para o aprendizado dos alunos, para formar cidadãos críticos aqui na sociedade taubatiana. Importante não, né? Fundamental. Acho que não tem como formar mesmo a pessoa sem ela ter consciência do seu espaço, do seu território. Vou falar até uma experiência não, história de vida mesmo, né? Eu sou taubatiana, né? Eu estudei na escola do Dr. Quirino, né? Na Estiva, não sei se todos conhecem, mas é uma escola histórica que tem
pertence àquela comunidade da Estiva, né? E é muito importante. Então, eu estudei lá e a gente ia com a sala de aula na primeira, segunda, terceira série, a gente ia a pé para o sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando a gente ia lá, foi falado do sítio, né? Para a criança, aquilo é uma vivência de patrimônio. Ainda não tem a gente não tem uma noção, quando é criança, da importância do que é o sítio do Pica-Pau Amarelo, do que é o Monteiro Lobato. Mas a gente vivencia aquilo. Então, o brincar, o fazer teatro, o dançar e o caminhar pela cidade é fundamental para a construção do cidadão. Eu diria que até essa minha vivência, né, na escola foi fundamental para que hoje eu me tornasse arquiteta, urbanista e pensar na cidade, né? Porque é nesse trajeto que eu me lembro até hoje de observar a cidade, de observar o patrimônio e de ir pensando como que é a dinâmica, né? A cidade é muito dinâmica. Como eu disse no início, eu não sou professora, mas como o plano diretor do município de Taubaté, ele foi construído através da gestão democrática, a participação popular, e não pode ser diferente, na verdade, né? O plano diretor, ele tem que ser construído, explicando, né, o plano diretor, não sei se todo mundo conhece, é uma lei macro de um município, né? Municípios com mais de 20 mil habitantes, eles são obrigados a fazer o plano diretor a partir do Estatuto das Cidades. E esse plano diretor, ele é construído de forma democrática. E a partir desse plano diretor, tem alguns planos setoriais, no qual o nosso plano diretor aqui de Taubaté tem o Plano Municipal de Preservação, de preservação de patrimônio histórico-cultural. E a partir dessas reuniões, que eu vou falar um pouco depois, né, mas a partir dessas reuniões que foram unindo algumas pessoas, e a gente uniu a Secretaria de Educação, que foi uma surpresa muito grande para a gente, né, que está na área de urbanismo, na área de arquitetura, pensa no patrimônio. Quando a gente está pensando em patrimônio, a gente está pensando em gabarito de altura, está pensando em áreas envoltórias, está pensando em incentivos financeiros, incentivos urbanísticos, e quando a gente chamou o pessoal da educação, a gente viu que a educação patrimonial é um mecanismo de preservação, como já foi falado aqui, e tivemos uma grande surpresa de já estar sendo, não esperou o plano ser aprovado, né, que a gente tem todo um trâmite. Então, a gente fez um trabalho de participação popular, depois tem questões de audiência pública, é todo um processo legal que é para fazer, que culmina na legislação de um plano, né, nesse caso, o plano de patrimônio. E quando a gente chamou, a partir dessas discussões do grupo, a Fernanda, né, a Ludmila, que está aqui, né, a Fernanda está acompanhando, já foi materializando essa questão da educação patrimonial no currículo escolar. Então, é importante, é fundamental a criança ter essa experiência com relação à educação patrimonial, o olhar no patrimônio, e também, não só a criança, mas a gente sempre fala do ambiente fora a escola. Então, trazer para o cidadão, para o adulto mesmo, a importância do patrimônio. E é legal que quando a gente fala de educação patrimonial, a gente também fala de a educação no trânsito, a educação ambiental, e usa a criança também como um disseminador, né, das ideias. Então, é muito importante, é fundamental, e mostra para a criança que ela faz parte de um contexto, ela faz parte de uma identidade, e ela, no futuro, vai ser responsável por essa preservação. Então, hoje, quando a gente fala muito dos bens tombados, tem bens tombados que estão degradados, quem sabe se não tivesse sido trabalhado isso melhor na infância, na nossa infância, com relação ao patrimônio, a gente não defenderia melhor, né? Então, acho que é uma sementinha que a gente planta
para, no futuro, a gente ter, ter ações mais eficazes com relação à preservação do patrimônio. Excelente fala, Natália. Eu gostaria agora, assim, assim, não é, depois de fala de 3 pessoas tão incríveis, não tem nem o que complementar aqui, né, gente? Bom, agora nós vamos dar seguimento para o nosso último bloco, tá? Que é o bloco azul. Nós vamos falar agora do patrimônio e Taubaté, uma oportunidade de avanço e preservação aqui dos patrimônios da cidade. Aí eu trouxe uma reflexão para a gente. As linguagens da cidade têm um caráter pedagógico, porque a materialidade e a subjetividade da cidade expressam as relações e os valores sociais, sejam políticos, valores de etnias, de classe, de exclusão ou inclusão, que estão presentes na sociedade. Então, esses símbolos, esses patrimônios, representam a experiência cotidiana do cidadão e, ao mesmo tempo, educam o olhar e a percepção do outro. Essa é uma fala de Arroio, tá? E aí, nesse sentido, eu gostaria que a Natália, dando continuidade, falando do plano diretor, do plano de preservação patrimonial, foram levar e responder isso para mim e debater isso aqui com a gente, que se foi levado em consideração os pontos de vista das próprias pessoas que vão aos patrimônios aqui em Taubaté. Foi sim. Na verdade, quando a gente iniciou quando a gente falou, terminou o plano diretor, a gente fez algumas leis, né, urbanísticas, e chegou no momento da gente fazer o plano diretor, o plano de preservação de patrimônio. Acho, se eu não me engano, foi há uns 2 anos atrás, né? E quando a gente começou as discussões internamente na secretaria, a gente falou, como que a gente vai, nós, que somos da prefeitura, que somos arquitetos, alguns engenheiros, como que a gente vai falar de patrimônio, de se apropriar desse tema, só a gente? Seria fácil, na verdade, a gente pegar vários modelos de algumas cidades, a gente fazer uma junção e formular uma minuta de lei. Mas esse não é o ideal. A partir do momento que a gente fala em gestão democrática, a gente fala de urbanismo, fala de planejamento, a gente fala de participação popular. E, nesse sentido, a ideia nossa, da secretaria, né, foi criar um grupo, esse grupo de patrimônio. Aí, o grupo de patrimônio, a gente falou, quem que a gente vai convidar? Daí, pensando bem, a gente foi pegando as pessoas que a gente mais conhecia. Então, a gente chamou o pessoal do Preserva Taubaté, a gente pegou os grupos do Facebook, que postavam fotos, a gente via que tinha um gosto pelo patrimônio, tinha uma defesa do patrimônio. Algumas pessoas de outras secretarias, Secretaria de Turismo e Cultura, nas áreas de museu, do Conselho Municipal de Patrimônio, né, de preservação de patrimônio, e o pessoal da educação. Aí, a partir desse grupo, a gente definiu em 4 temas. A gente dividiu em 4 subgrupos, onde a gente falava, primeiro, sobre a educação patrimonial, então já era um título de um dos grupos, né? Outro era dos incentivos financeiros, né? Quando a gente fala de tombamento, sempre o proprietário fala, mas vai congelar meu imóvel, que não sei o quê. Então, é um dever do poder público também dar um incentivo financeiro. E a gente falava, deixa eu pegar aqui minha colinha, lembrando que faz tempo do grupo, né? Era dos incentivos. É minha colinha. Bom, mas enfim, a gente fez. Aqui, um minutinho, gente, só para eu falar certinho. Aqui. Então, era a educação patrimonial, era o primeiro grupo. Instrumentos financeiros, conforme eu falei, falava desses incentivos. Instrumentos de uso. Então, os instrumentos de uso falava com relação às áreas envoltórias, os eixos e rotas turísticas,
todo o mapeamento dos bens tombados da cidade, e não só dos bens tombados, mas dos de interesse de tombamento. Então, a gente, por exemplo, a gente fala da Serra da Mantiqueira, a gente fala do Rio Una, da Bacia do Una, fala de outros bens que hoje não são tombados, mas são de importância. E a gente fala também de paisagem, porque além do patrimônio, o que é muito ligado é a questão da paisagem. E o Conselho de Patrimônio, que hoje eu não sei se é de conhecimento, né, de todos, mas o Conselho de Patrimônio hoje é um conselho consultivo, ou seja, a prefeitura, ela ouve, né, o conselho, mas ela não é obrigada, teoricamente, pela legislação, a respeitar essa imposição. Então, quando a gente fala de conselho, a gente fala de uma reformulação para um caráter deliberativo, que é um caráter de dar força para o conselho, de dar estrutura. Então, a partir desse... e é importante falar também, com relação a essa questão do patrimônio e plano diretor, plano de preservação, que o nosso plano diretor é um dos únicos aqui até na região que fala sobre educação patrimonial. E essa educação patrimonial entrou no plano diretor a partir da consulta popular, porque quando a gente estava fazendo a elaboração do plano, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, tinha membros da Associação de Moradores do Centro, até a Regina Morgado, Lívia Vierno, que fazem parte do Preserva Taubaté, e brigaram para que no plano diretor tivesse a questão da educação patrimonial. Então, isso resumindo, né, todo esse processo, hoje a gente ainda não está com o plano de preservação aprovado, mas concluiu todo um trabalho de discussão no grupo, envolvendo não só as pessoas do grupo, mas fizemos, não sei se hoje até recebi uma lembrança do Facebook, que há um ano atrás, né, que é na Semana do Patrimônio, a gente estava fazendo as rodas de conversa que a gente fez no Museu Mazzaropi, na universidade, né, para falar sobre vários temas. Um dos temas era a educação patrimonial. Então, a população, ela tem que ser ouvida, né? E é lógico, a gente tem uma minuta pronta, um trabalho de discussão concluído, mas não está aprovado ainda, né? Então, a gente tem todo um trabalho ainda, que ainda cabe a participação popular das pessoas na construção desse plano. Muito bem, clarificou muito aqui para a gente sobre o plano diretor, sobre a importância, e agora a gente vai dar prosseguimento. Agora, eu tenho assim, uma reflexão, até quem está no chat aí pode também trazer, nos ajudar a pensar sobre. A educação patrimonial, ela faz ainda muito desconhecida, tanto no âmbito da escola, quanto na sociedade. Talvez por acreditar ainda que essa educação patrimonial ela seja apenas voltada para a disciplina de história na escola. E aí eu gostaria que a Ludmila e a Clarice falassem assim, debatessem como é possível dialogar o ensino da importância de patrimônios na escola com outras disciplinas, pensando na disciplina chave de cada uma, a Ludmila em História e a Clarice em Arte. Depois eu dou os meus pitacos em linguagem. Vamos lá, gente, pode ir. Clarice, fala a sua. Foi escolhida. A Elisabetta tinha comentado sobre a questão da educação patrimonial, né? Se não seria algo a mais, assim. Na minha opinião, ela deve existir, mas sendo não exatamente. Eu não sei, Elisabetta, desculpa se eu não entendi sua pergunta, mas eu não pensaria, por exemplo, em criar uma outra disciplina dentro da escola, mas sim diluir essa educação patrimonial nas disciplinas já existentes, porque não adianta a gente também só apresentar um determinado bem tombado se não tiver um entendimento de toda aquela importância para a sociedade e para a cidadania. Mas esse é o meu ponto de vista, depois os colegas comentam o ponto de vista deles, tá? E eu nem vou demorar nessa fala, não, que o Luiz está me pedindo, porque eu meio que já também fui diluindo ela aos poucos, então vou deixar até o espaço depois aí para a Natália também colocar, apesar de não dar aula, né, mas também colocar dessa importância dessa educação patrimonial, né, amarrar um pouquinho mais isso, talvez.
Eu acho a Fê, né, a Fê Cabral, ela comentou aqui, né, no caso da arte, o patrimônio, sobretudo imaterial, faz parte do conteúdo. E ela fez esse comentário aqui, né, e é isso, a gente consegue estudar, né, deveria estudar esse patrimônio, né, na disciplina de artes. E eu vou fazer meia-culpa aqui também, que eu até já uma vez já conversei isso com ela. Eu mesma, apesar de ser museóloga, né, enfim, eu ainda não consegui, de fato, levar isso para meus alunos. Espero, se Deus quiser, ano que vem, um ano normal, né, que a gente tenha, que eu consiga me programar mais sobre isso, né. Mas isso também tem outro problema, aí eu não vou entrar e jamais não vou trazer essa live para uma questão de politicagem, que não é o nosso momento aqui, mas a gente também deve, sim, Elisabetta, se eu não, completando um pouco mais o que você falou, também não deve ficar só na teoria, a gente também deve trazer isso para a prática, né, de tentar levar esses alunos cada vez mais a conhecer a cidade deles, conhecer o entorno deles, porque tem muitos alunos nossos que não conhecem, já me vieram falar, professora, eu nunca fui a lugar tal, e às vezes é um lugar gratuito, tá, gente? Eu tô falando só de lugar pago, não, pelo amor de Deus. Mas não conhece porque não tem essa autonomia do ir e vir, não conhece por, de repente, desconhecer mesmo, né? Por não saber como conhecer. Então, também é importante a gente pensar nessa questão não só teórica, como prática. E a arte, né? Como a arte é forma de expressão, né? Ela trabalha formas de expressão, trabalha a nossa identidade, trabalha né, o conhecimento do outro. E isso aí tem a questão identitária, né? Como a Nath já colocou muito bem, tem a ver com a questão do patrimônio. Então, eu acho que pensar na disciplina de arte, ela ajuda a entender que a gente ajuda a entender o mundo que a gente vive e respeitar a diferença. E por isso debater essa educação patrimonial dentro da arte seria tão rica, né? Tão rica não só para os alunos, como para nós professores também. Eu acho que é isso, Luiz. Não vou me alongar, senão vou repetir muito, né? Mas o patrimônio é arte, né? São artes, né? No plural, vamos dizer assim. E dá para trazer, sim, até porque a arte também tem a própria história da arte, né? Tem a própria história. Então, é uma disciplina totalmente ligada também à história, né? Passo a palavra para a Lud. Vamos lá, Lud, com você. Primeiro, pensar que a educação patrimonial é um conteúdo, eu acho que é um pouco complicado. Eu vejo mais como um tema transversal, e através de ser um tema transversal, faz lembrar muito de PCNs, né, os parâmetros curriculares nacionais, ela é uma coisa natural, né? Ela está presente em todas as áreas. Vou falar um pouquinho justamente que a Natália trouxe ali, na época quando eu estava lá na Secretaria de Educação, a gente estava montando o currículo, a Fernanda vai lembrar disso, né? A gente tentou buscar, né? Nós fizemos um levantamento de todas as habilidades, de todas as áreas que poderia contemplar educação patrimonial. Por exemplo, assim, eu não lembro agora código, até porque não são das minhas áreas, mas mais matemática. Vamos pegar uma coisa assim totalmente longe, né? A gente está falando de história. Matemática, você vai trabalhar geometria, por que eu não posso trabalhar educação patrimonial? Eu posso fazer isso. Eu posso trabalhar a ideia, né? Principalmente, gente, como eu falei para a Natália, eu convivendo com a parte dos arquitetos, nessa experiência que eu tive com o projeto piloto da cidade, com o patrimônio, é interessante que eu vi toda a educação patrimonial com uma visão de exatas, por exemplo, assim, né, a forma, a materialidade, porque a gente que é historiador, a gente tem dentro de nós um antropólogo, um sociólogo, um museólogo, não que nós somos tudo isso, mas é porque dentro da gente vive essa interdisciplinaridade, porque a história é interdisciplinar, aliás, todas as áreas devem ser, né? Então, a educação patrimonial, quando a gente pensa de uma forma transversal, eu vou trazer para vocês, porque eu gosto de trazer experiência, né? Por exemplo, a Vila Santo Aleixo. Eu gosto muito de dar esse exemplo com esse meu aluno. A Vila Santo Aleixo está ali. Eu vou falar para vocês que um aluno meu me falou antes de eu aplicar o projeto, tá? Como ele detalhou para mim, tá? Ele falou assim, professora, eu sempre passava ali em frente à Vila Santo Aleixo, era uma casa velha, casa antiga. Era o termo que ele dava para aquele patrimônio ali, a Vila Santo Aleixo, ele passava e não via o patrimônio, né? Olha o sensorial aí. É mais uma casa abandonada, velha, nesse sentido ali. Eu fiz um projeto, né? O Luiz também fez esse projeto comigo, foi um projeto em parceria com o professor Luiz, que nós aplicamos na escola Chácara Flórida, Esplanada 1, Esplanada 2 e Areão.
e Walter Taumaturgo, foram 4 escolas, né, que a gente fez esse projeto sobre patrimônios da cidade de Taubaté, e os alunos tinham que fazer pesquisas científicas, né, pesquisas, e apresentar lá no ENIC da Unital, né, a iniciação científica sobre patrimônios. Poderiam ser patrimônios naturais, materiais ou imateriais, teve de tudo. E esse aluno específico que eu estou dando esse exemplo, ele escolheu a Vila Santo Aleixo, né? Então, assim, ele passava agora, depois que terminou o projeto, né, que é ele falando comigo, professora, eu tô vendo, ninguém tá cuidando daquele espaço, professora. Tem que ser feita alguma coisa, faz parte da nossa história. Numa fala que você olha, sem técnica, porque aquilo ali é uma fala de comunidade, ele não enxergava o patrimônio, ele experimentou o seu sensorial atrelado àquele patrimônio, ele passou a enxergar. Isso aconteceu, por exemplo, com uma outro grupo do Marlene Miranda, que esqueci, o Marlene Miranda também fez projeto, eles pesquisaram sobre o Mestre Paizinho. Ah, mas ele é só um senhor que está lá ganhando, fazendo projeto de um negócio que eu não entendo. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim que eles começaram a pensar. Porque até a criança problematizar, né, eles começaram a viver as memórias com o Mestre Paizinho e entender, nossa, hoje eles falaram da importância, sabe, do Moçambique. Uns falam, professora, a gente está escutando música de capoeira aqui, música no nosso MP3. O que eu quero dizer, gente, com esses exemplos, porque eu poderia ficar dando vários aqui, não importa se você vai fazer um texto, vai levar um texto de um lugar, se você vai passar um vídeo, um documentário, vai mandar fazer uma pesquisa, vai fazer uma visita, a gente precisa fazer o sensorial. A educação patrimonial para uma criança entender, eu vejo que o sensorial é importante. Eu estou falando pela experiência, porque um bebê, ele vai aprender, ó, Vygotsky, ó, Piaget. Se uma criança vai aprender a mamar, né, as experiências que a gente vai crescendo, isso funciona com a educação patrimonial. Se você ensina de uma forma que ela sinta, ele vai criar consciência. E aí ele vai parar de chamar a casa velha de, poxa, aquilo faz parte da minha história. Essa mudança daí que a gente percebe, né? Mas eu não vou ficar me alongando aqui, porque eu ficaria dando muitos pontos aqui, gente. Eu vou dar, só mais uma. Essa daqui é imprescindível. Um aluno de inclusão com síndrome de Down. Eu vou dar o exemplo, eu já citei ele na outra live aqui, mas é que a foco do trabalho dele foi o Mercado Municipal de Taubaté. Foi o Mercado Municipal. Para aquele aluno ali com síndrome de Down, era um espaço ali. Ele começou, dentro das amplas dificuldades dele, porque era um aluno com muita dificuldade, que não sabia nem escrever o nome, tá, gente? Ele começou a conversar junto com a mãe, junto comigo, mais os colegas ali. Ele começou a sentir o mercado municipal. A forma de ele explicar no dia do ENIC não foi falando o objetivo do meu trabalho. Não foi. Ele falou dos sabores que tinham as frutas quando ele foi experimentar, quando ele fez a visita no mercado. Ele falou do cheiro das ervas que ele lembrava. Então, o que ele utilizou na explicação dele foi o sensorial. Está errado a apresentação dele? Não. Ele gerou ali a expressão do próprio patrimônio. Então, é o que eu enxergo dentro de educação patrimonial. Então para finalizar, primeiro ponto. Tema transversal. Interdisciplinaridade a todo momento. O ensino dinâmico. Segundo, sensorial. Método sensorial. Dá muito certo. Não importa se você simplesmente vai levar um texto, porque você pode fazer a criança experimentar através de um texto. Tenta usar a sua criatividade, certo? Esses 3 pontos, gente, é sucesso. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter aquele aluno que vai te olhar, eu não quero? Vai. Isso vai. Mas se você tem uma sala com 50 alunos ali, você conseguir ali uns 40%, você já está fazendo sucesso. E aí, quem sabe, ele vai olhar feio para você, mas na hora que ele passar na frente da casa que você falou do texto, ele vai olhar. Não importa, entendeu? Só estou trazendo para vocês que é uma coisa que pode acontecer. Chega, Luiz, falei demais. Ótimas considerações da Clarice, da professora Ludmila. Aí eu gostaria só de encerrar e também trazer uma reflexão, que não tem como, eu vi várias pessoas falando no chat, aí não tem como a gente falar de interdisciplinaridade sem tocar no nome do Edgar Morin, certo? Então, pensando no Edgar Morin, eu gostaria de trazer a reflexão do que ele fala assim, que ensinar
essa interdisciplinaridade, esse ensino, dessa correlação, o professor ele tem que ensinar o aluno a enxergar a sua identidade humana como uma parte integrativa da sociedade. E aí, nessa relação, a gente pensa também na interação dentro da sala de aula, falando agora um pouquinho de Vygotsky, mesclando os dois, tá? E falando um pouquinho também na minha área, que é de linguagem, se a gente pega um texto, seja qualquer gênero discursivo, por exemplo, um conto ou uma dissertação argumentativa, e aí você pede para o aluno relacionar pensando na literatura, a gente pega um momento histórico, igual a Ludmila falou lá no começo, dos bandeirantes, a gente consegue trazer essa interdisciplinaridade e correlacionar as questões e fazer com que um aluno ele entenda que o estudar do patrimônio, o estudar algum conteúdo, não é limitado a só uma disciplina, mas sim, ele tem correlações, a gente pode fazer abordagens paralelas ou abordagens conjuntas, e também eu fecho essa minha fala, que segundo Edgar Morin também, ele fala que a educação, ela deveria mostrar e ilustrar que o patrimônio, ou seja, o destino, o objeto meu de conhecimento, ele é multifacetado. Então, ele pode apresentar vários vieses que pode ser abordado da área histórica, da área de linguagem ou da área artística. Tá, gente? E aí, antes da gente ir para o sorteio, eu também trouxe, daí agora sim, para finalizar, um poema reflexivo do Paulo Freire. Aí eu vou ler para vocês, para a gente finalizar aí para o sorteio, tá bom? Ele fala sobre escola. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, que se conhece, que se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente, e a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo de que forma uma parede, indiferente, fria e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar, ser feliz. E é por aqui que podemos começar a melhorar o nosso mundo e fazer com que nossos alunos aprendam sobre os patrimônios. E aí eu encerro, gente, a nossa live aqui. Agora nós vamos para o sorteio. Bora lá, Ludmila. Pessoal, o professor Luiz vai me ajudar, porque para a gente facilitar a dinâmica, são 6 livros. Lembrando que está com eles o que vai ser sorteado, ele vai mostrando. E onde vocês estão comentando, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui para mostrar, né? Fica mais fácil. Rapidinho aqui, para a gente já compartilhar aqui. Rapidez aqui, que daí eu já não estou enxergando, né? Muito bem. Tá tranquilo? Tá aparecendo aí, Luiz? Tá certinho? Tá aparecendo. Eu tô abrindo aqui a página. Gente, quem não comentou, corre lá para comentar. Deixa eu só, enquanto o pessoal tá terminando de colocar, o pessoal não esquece que é o nome, a cidade e o número sequentemente do outro. Então tá o 7, você vai pôr o 8, se tá o 8, vai pôr o 9, para que fique fácil. Aqui tem os livros, eu já tinha colocado aqui, a gente vai colocar, vou falar o nome dos livros que a gente vai sortear, assim vai dando tempo de vocês postando ali, né? O sorteio número 1 é Arte e Paisagem, a Estética, de Roberto Burle Marx. Sorteio 2, O Diário de Anne Frank. Sorteio 3, Cidades Mortas, de Monteiro Lobato. Sorteio 4, Patrimônio e Debate, do IFAM. Sorteio 5, Arte Frágil, Resistências. Sorteio 6, Ensaio sobre a Lucidez, de Saramago. Então, a gente colocou essas obras, né, que têm ligações íntimas com o patrimônio. E, no caso aqui, quero citar a própria Anne Frank, né? A Anne Frank, ela é uma testemunha ocular e ela tem bastante participação aí de como um patrimônio vivo para a gente, perpetuado num patrimônio materializado no diário. Certo? Ô, Luiz, qual o número que parou aí para a gente? Que aqui, para mim, ele parece meio embaralhado. Você pode falar para mim? É do 1 ao? 1 ao 11. 1 ao 11. Confirma isso para mim, gente, do 1 ao 11. Tem alguém que ficou sem número? Deixa eu dar uma olhada aqui.
8, 2, 9, 4, aqui para mim fica embaralhado. Tem uma pessoa aqui que não colocou o número. Alzelita Coelho Juazeiro da Bahia, ela é número. Daí eu coloquei para ela. Alguém colocou o número 8 aqui, colocou, então ela vai ser o número 12, tá bom? Eu acho que é a única aqui, deixa eu só colocar aqui. Eu vou colocar o número 12 para a Alzelita, porque ela não tinha colocado aqui o número, tá? Então eu coloquei o 12 para ela. Então de 1 a 12, vou colocar aqui para vocês, de 1 a 12, vou sortear, valendo então o livro do Buller Marx. Luiz, você tá mostrando aí bonitinho para todo mundo? Calma aí. Just 1 minute. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, que vai ser sorteado. Vou sortear o número aqui. Número 9. Quem é a pessoa? Deixa eu olhar aqui. Me ajuda, procura. Nicole Cantelli. Nicole Cantelli, isso. Deixa eu pedir uma coisa aqui, gente. Quem foi sorteado, eu vou pedir. Eu coloquei aqui, eu vou entrar em contato, preciso do endereço, tá bom? Eu não sei se é Taubaté, se é outra cidade. Eu vou pegar o endereço para a gente poder se organizar, tá? Próximo vai ser, qual que é o próximo livro a ser sorteado? É O Diário de Anne Frank. Vamos ver aqui. Aí com você, né? Tentar de novo. Hã? O Diário de Anne Frank aí tá com você, né? Exatamente. Então eu tenho aqui, ó. Vou colocar aqui. Opa, é 12 mesmo, né? Que é o número. Vou sortear. Caso repita, gente, a gente sorteia de novo, tá? Para não sei, às vezes esse programa pode acontecer alguma coisa. Muito bem. Número 8. Quem é número 8? Agatha Pérez. Parabéns, Agatha. Você ganhou o A Agatha já ganhou. A Agatha ganhou. Da outra vez no primeiro. Ou na segunda. Foi aluna no. Foi aluna no. Não minha, acho que foi sua aluna, Clarice. De novo, a Agatha. A Agatha foi sorteada de novo. E o Diário de Anne Frank, exatamente esse aqui é para você. Não é um perfeito esse aqui, ó. Aí o próximo, pequeno, né? Número 3, gente, o próximo aqui, deixa eu olhar aqui, Cidades né? Mortas. Cidades Mortas de Monteiro. Gente, eu adoro esse livro. Eu sou fascinada. Eu gosto, é um dos meus livros prediletos de Monteiro Lobato. Número 5. Quem é número 5? Arte Frágil. Arte Frágil. Ludmilla. Gente, desculpa o que eu acabei de fazer aqui. Eu vou achar que eu sou. Quem Fernando que é? Duarte Gomes Cancela, o pai da Clarice. Ih, meu pai, ó, tá tudo em família hoje, então usando com a marmelada daqui a pouco, hein? Ganhou Cidades Mortas. Ele tava querendo o outro, né? Ensaio sobre a cegueira. Não, mas a Nicole também é família, eles trocam. Ah, tá. Mas ela pegou o primeiro, ela pegou o do. Ah, não foi o Saramago? Não, o Saramago é o último. Ah, tá. Mas não é sobre a cegueira, é sobre a lucidez, né? Que é a continuação. Isso, eu falei cegueira, é lucidez, falei errado. Mas eu pego esse livro do meu pai pra eu ler, tá tudo certo. Certo. O próximo livro que a gente vai sortear é Patrimônios em Debate. Patrimônio em Debate do IFAM, né? Falando nisso, depois eu aviso aqui. Depois eu vou falar com a Nath aqui. Depois, Nath, preciso passar para você aqui os livros que você vai levar pela participação aqui, que a gente sempre fala, né? Até que enfim, só assim, né? A gente está agora a gente está no Arte Frágil Resistências, é esse? Arte Frágil Resistências. Muito bem. Vamos lá, quem que é esse daqui? Número 9 já saiu. Já saiu, isso. Vamos tentar de novo. O 5 também. Gente, isso aqui não tá. Gente, vocês estão vendo que a gente está fazendo bonitinho para todo mundo poder sair feliz. 8 também.
Já foi também. Tudo bem, a gente faz de novo aqui o negócio aqui. 7. Quem foi 7? Átala Santos. Quem é a Atala Santos? Parabéns, Átala, ganhou um livro. Átala foi aluna lá do Marisa também. Esses alunos todos sortudos. Átala, você... Eu acho que a Átala... Eu vou falar... Átala tá aí presente. Tá. Eu acho que a Átala... Talvez ela queira um livro que não seja técnico, mas é o direito dela, depois eu falo. Qualquer coisa, a gente traz o livro para sorteio no próximo, caso aconteça isso aqui. Ensaio sobre a lucidez de Saramago. Número? Peraí. 12. Foi a moça da Bahia. Você botou ela, Lud. Foi aquela. Alzelita Coelho Juazeiro da Bahia. Estão falando que a gente pulou o quarto livro. Só um minutinho que a gente volta. Alzelita. O Patrimônio atualizando o debate. Coelho. Então, essa daí a gente faz esse sorteio, não tem problema, depois. A Alzelita Coelho de Juazeiro, Bahia, ela pegou o Saramago. Olha que legal, gente, Bahia. Alô, Bahia. Qual que faltou aqui? Faltou o Patrimônio em Debate. Foi esse daqui, ó, que eu tô segurando. Patrimônio em Debate. Gente, vocês me perdoem, eu pulei ele mesmo. Tá? Olha aniversariante aqui pedindo livro aqui, ó, no chat. Que a gente é coração mole, cara. Pior que eu tinha mais 4 para aqui. Eu acho que a aniversariante merece um. Eu já tenho que levar o do outro dela ainda, que eu tô devendo. Patrimônio em Debate e IFAM. Eu tenho um outro que desse também. Patrimônio em Debate do IFAM. Vai ser que número aqui? Ali, gente, de novo. Gente, quem que é o número 8? O número 9 também. 9 é Nicole. 7 já foi, vai repetir. Deve ser alguma coisa do site. Nunca aconteceu isso. 6, quem é? 6. A Rose Marie. Rose Tadeu Prado Silva. A Rose Marie da Secretaria de Educação. Pegou o debates do IFAM. Não, mas embaixo tá assim, acredito que você seja o número 3. Não, ela é o 6 mesmo, gente. Não é. Ela não é o número 3. Não, ela tinha um outro. Daí ela tinha feito o nome dela sem o número. Aí, como ela colocou o número, eu tirei. Não tinha ali. Certo, gente? Então, é isso. Eu vou entrar em contato. Deixa eu explicar. Só uma coisa que é importante aqui. Deixa eu voltar aqui para a live. Só para a gente fechar, que é importante que a gente está numa situação que eu preciso... Como é que eu tiro? Agora foi. Eu preciso só deixar aqui claro com vocês, né? A gente está com a questão do correio. Eu preciso ver como que a gente vai resolver isso. Quem mora aqui na região, Taubaté, Pinda, eu consigo levar, que é o que eu tenho feito. No caso, quem precisa justamente de correio, a gente está com esse probleminha da greve de correio, mas fiquem tranquilos que será postado assim que isso resolver. Acredito que se resolva, né? Tá? Mas quem for na região aqui, a gente vai estar enviando, tá? Vou entrar em contato com vocês a partir de segunda-feira, já para pegar endereço, para pegar certinho. Pessoal, esquecemos de uma coisa muito importante. Vocês têm direito a certificado da nossa live. Então, eu vou mandar aqui, ó, profludifuse@gmail.com. Vocês podem mandar aí o pedido para mim, que a gente responde até mais ou menos até o final da semana. Estou colocando um pouco mais tempo, porque a gente tá corrida da escola, as coisas. Podem pedir para mim o certificado da live que eu envio, tá bom? Eu faço rapidinho. A Nath já tem aí a dela, né, que é de participação. Tá bom, gente? Eu vou finalizar aqui para vocês. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Um abraço, gente.